Olá, pessoal! Bem-vindo à nossa aula de hoje. E aqui a gente vai falar sobre ondas estacionárias. Bem, esse tipo de onda, ela ocorre quando você tem uma superposição de ondas. Então, elas vêm em direções opostas e elas acabam se encontrando, né? E ali, a gente tem que essas ondas, elas são presas nas extremidades e elas acabam ocorrendo reflexões entre elas. Então, a gente tem, por exemplo, o seguinte, imagina que, olha, eu tenho uma onda meio rosada, né, indo para a esquerda, e uma onda indo para a direita, que é azulada. A soma dessas duas gera uma onda estacionária aqui, que é essa maiorzinha que está no meio. Existem dois principais pontos numa onda estacionária. O que a gente chama de ventre, que é como se fosse a barriguinha, e os nós, que são o que são esses pontos? Os ventres, os topos dos ventres são onde ocorrem as interferências construtivas. Então, eu tenho, por exemplo, um vale e uma crista se somando. Os nós é onde ocorre a interferência destrutiva. Então, é onde ocorre a soma de um negativo com um positivo. Então, não ocorre nada ali no meio. E isso é chamado de nós. Então, só para a gente também ver essa daqui, olha, cada barriguinha é um ventre e o ponto onde se encontra os nós. Então, a gente coloquei V de ventre e N de nó. Então, entre a parte de cima e a parte de baixo, eu tenho duas amplitudes, né? Porque a amplitude é até o ponto do meio. Então, se eu tenho uma amplitude para cima e uma amplitude para baixo, eu tenho duas amplitudes. E, além disso, olha, repare que eu tenho um comprimento de onda. Ou seja, cada barriga corresponde a meio comprimento de onda. Ou metade de uma barriguinha vai corresponder a meio, né, um quarto do comprimento de onda, né? Metade da metade do comprimento de onda. Então, assim, essas são informações importantes para a gente analisar os próximos passos dessa disciplina. Então, primeiro, as ondas estacionárias e umas cordas vibrantes. Então, assim, quando a gente gera uma perturbação em uma corda, a gente tem que a onda estacionária, ela vai, né? Vai cada uma ser propagada para cada lado, quando eu faço uma perturbação ali. E quando ela se encontra na beirada, ela vai voltar. Então, ela vai voltar, então eu vou começar a formar uma onda estacionária ali. Por exemplo, o violão. O violão, quando a gente toca, a gente gera essa perturbação. Então, acaba gerando ondas estacionárias ali naquele violão. E aí, é o seguinte, pessoal. Imagina que você faz uma perturbação. E essa perturbação corresponde à metade de um comprimento de onda. Então, eu tenho uma barriguinha, eu tenho um ventre. Então, eu tenho um ventre e um ventre corresponde à metade de um comprimento de onda. Isso tudo é o comprimento L da corda. Ou seja, eu tenho que esse é o meu primeiro, que a gente vai chamar de primeiro harmônico, onde L é igual a lambda do primeiro harmônico dividido por 2. Agora, eu tenho duas barriguinhas, então eu tenho dois ventres, que vai ser o lambda de 2, o lambda dividido do segundo harmônico dividido por 2 é igual a L. Então, meu segundo harmônico. Meu terceiro harmônico são 3 barriguinhas, ou seja, eu tenho 3 comprimentos de onda dividido por 2, isso tudo vai ser igual a L. Então, assim, esses são os chamados dos harmônicos das ondas estacionárias em uma corda vibrante. Eu tenho uma equação, né, que vai gerar, né, vai simplificar tudo. É como se fosse um resumo. Então, eu tenho isso daqui. O comprimento de onda daquele harmônico é igual a 2L, onde L é o comprimento da corda dividido por N. Também posso encontrar quem é a frequência dos meus harmônicos. Então, eu tenho que a frequência de N, a frequência daquele harmônico, vai ser igual a N daquele harmônico multiplicado pela velocidade dividido por 2L. Geralmente, quando a gente está falando de instrumentos musicais, é a velocidade do som, né? A música que está saindo dali. Lembrando, né, novamente, que N é o número do nosso harmônico, tá?
Então, aqui eu coloquei o exemplo até o terceiro, mas ele pode ter inúmeros harmônicos ocorrendo ali. Agora, a gente vai falar sobre tubos sonoros. Tubos sonoros, geralmente, são o quê? São instrumentos musicais, né? Que a gente tem música, tem o som viajando ali, mas existem outras aplicações, né? Então, existem aplicações que são utilizadas em poços, né? Que são furados e por aí vai. E aí, tem o seguinte, primeiro os tubos abertos. Os tubos abertos são, de fato, aqueles que têm as duas extremidades abertas. Então, um som, né, por exemplo, quando a gente assopra alguma coisa, um canudo, a gente tem um tubo ali, um tubo aberto, ele está aberto dos dois lados. Então, olha, eu tenho a formação de harmônicos e eu tenho aqui, por exemplo, uma flauta. Então, eu tenho que a flauta, ela não é um tubo aberto. Você assopra de um lado e você tem que sair a música do outro lado. Claro, né, que aqui a gente tem as coisas que apertam e que fazem com que o som saia diferente, mas é basicamente um tubo aberto. E existem os tubos fechados. Então, os tubos fechados, ele tem uma das extremidades fechadas. Quem nunca falou, né, quando você fala dentro de um copo, sua voz sai um pouco diferente, né? Então, é um tubo fechado. Uma das extremidades está fechada para que uma das extremidades entre o som. Esse aqui é uma flauta, é chamada flauta de Pan, onde as extremidades, elas são fechadas. Então, todo tubinho que você assopra sai um som diferente, porque tem tamanhos diferentes. Então, vamos ver cada um desses separados. Primeiro, os tubos abertos, né? Então, são aqueles que têm extremidades abertas dos dois lados. Então, eu tenho que o primeiro harmônico, ele é formado assim. Então, ó, eu tenho que é formado, ó, metade da metade de uma barriguinha e metade da metade de uma barriguinha. Então, metade da metade de uma barriguinha é o quê? É lambda dividido por 4. Então, eu tenho duas vezes isso. Então, eu tenho lambda do primeiro harmônico, vai ser igual a 2L. O segundo harmônico, eu acabo criando uma barriguinha, né? Um ventre aqui, ou que a gente chama de quibe. Então, no meio. Então, eu tenho que são 4 vezes lambda dividido por 4. Isso tudo igual a L, que é o comprimento do meu tubo. Então, eu tenho que lambda sobre 2 é L. O lambda do segundo harmônico. O terceiro harmônico, olha, tenho duas barriguinhas no meio. Então, ó, eu tenho 1/4. Aqui eu tenho 2/4, 2/4 e 1/4, né? Então, eu tenho que isso aqui vai ser 6 vezes quarto do comprimento de onda. Então, isso tudo igual ao comprimento do meu tubo. Ou seja, eu tenho que o lambda do terceiro harmônico vai ser 2L dividido por 3. E aí, de novo, nesse daqui a gente também pode simplificar os lambdas. Então, eu tenho que o lambda do harmônico vai ser igual a 2L dividido por N. Igualzinho das nossas cordas vibrantes. E a frequência do harmônico vai ser N vezes a velocidade dividido por 2L, igualzinho o nosso harmônico. E lembrando, né, de novo, que N é o número do nosso harmônico. Já os tubos sonoros fechados são aqueles, né, que a gente só tem uma extremidade. Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro harmônico. Então, eu tenho só lambda dividido por 4. Então, eu tenho que lambda dividido por 4 vai ser o comprimento do meu tubo. Então, eu tenho que lambda do primeiro harmônico vai ser 4L. Quando eu vou agora para o meu terceiro harmônico, eu tenho que o terceiro harmônico, ó, são 3/4 de lambda. Então, 3/4 de lambda é igual a L. Então, eu tenho que o terceiro harmônico é igual a 4L dividido por 3. Já o meu quinto harmônico, olha, eu apresento 2 quibes e 1/4 de onda, ou seja, eu tenho 5/4 do comprimento de onda igual ao comprimento do meu tubo. Então, eu tenho que o lambda do meu quinto harmônico vai ser 4L dividido por 5. E aí, a Isabela, não tô louca, gente. Eu não pulei os harmônicos pra gente ver como que fica o quinto harmônico. Tubos sonoros fechados só tem harmônicos de número ímpar. A gente precisa estar muito atento a isso. Então, toda vez que for falar de poço, for falar de alguma coisa que tenha um lado fechado, eu só tenho harmônicos que pulam de
de números ímpares. Então, números pares, eles não vão existir. A gente pula os números pares. E aí, a gente pode também gerar, né, equações gerais, onde eu tenho que o comprimento de onda do meu harmônico vai ser 4L dividido pelo número do meu harmônico. E a frequência vai ser o meu número do meu harmônico multiplicado pela velocidade dividido por 4L. Então, assim, velocidade, se for o som, vai ser velocidade do som ou vai ser velocidade do que eles estiverem trabalhando ali. E lembrando novamente que N é o número do meu harmônico. Tudo bem? Então, essa é uma questão que ela ela tem caído com mais frequência nos últimos anos, né? Ela é uma questão que, assim, pula um ano e cai no outro e por aí vai, mas recentemente tem aparecido mais, principalmente no Enem. Então, é uma matéria, uma disciplina que a gente precisa ficar um pouco de olho nela, porque, assim, se eles quiserem complicar e colocar um tubo sonoro fechado, e se a gente esquecer do detalhe que o N pula os números pares, só tem números ímpares, a gente vai errar a questão, beleza? Então, eu deixo para vocês uma frase do B.B. King que fala o seguinte: educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é isso, gente. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.